Olá, bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí para vocês diariamente, e na final de semana a gente traz aí um fechamento um pouco mais amplo e semanal para vocês. Então fique com a gente para acompanhar as notícias, principalmente aí do que aconteceu nessa sexta-feira, dia 6 de dezembro. No caso da soja, o nosso mercado acabou ficando praticamente aí inalterado, com o março dessa forma fechando novamente na casa dos 999 cents por bushel. O milho sim, esse teve um foco um pouco maior aí para alta, fechando com ganhos aí de 1,15% no março, 5 cents de alta, fechamento a 440. E o milho também obteve ganhos aí na questão da B3, com valorização aí para o janeiro de 2,2% e no março 1,4%. Dessa forma, o janeiro voltou a encostar na casa dos R$ 74,00, fechando a R$ 73,95. Em Chicago, o mercado da soja acabou tendo a influência da questão da demanda aquecida e da alta do milho, que ajudou na sustentação dos preços para a soja. Com relação ao milho, a alta também está atrelada à demanda, visto que as exportações americanas estão caminhando muito bem nesse início de ano. E o outro fator que ajudou a alta do mercado foi com relação à estimativa para os estoques americanos e mundiais no relatório do dia 10/12, onde o mercado acredita que o USDA possa trazer alguma redução nesses estoques. Então o mercado já começa a se preparar para o relatório de terça-feira. Já no milho, a expectativa pelo relatório ela não é assim tão positiva, já que o mercado aguarda uma questão de aumento aí de estoques mundiais para a soja e de um possível aumento na safra da América do Sul, visto que as condições climáticas têm andado muito bem aí nas últimas semanas e com boas previsões para frente. Obviamente que quando a gente fala numa boa safra na América do Sul, a gente também entende esse fator como sendo um fator de pressão para baixo aí nos preços. Dessa forma, a semana fechou para a soja em Chicago com ganhos de 0,33. Saiu de 9,96 para 9,99. Já no milho em Chicago, o mercado andou melhor, alta de 1,83% na semana. Semana passada encerrou a 423 e nessa semana 430,75. Também tivemos alta no dólar perante a semana. A semana iniciou com 6,01,2, fechando a 6,0758. Ganho no dólar na questão da semana de 1,23%. E a B3 foi a que obteve o maior ganho semanal, saindo de 71,7 para praticamente aí 73,95. Ganho de 3,10% na semana. Então uma semana bem valorizada aí de ganhos positivos para Chicago na soja, no milho, milho na B3 e dólar. Já com relação ao movimento de prêmios aí para sexta-feira, nós vimos o prêmios spots aí caindo 20 cents. Isso porque agora a gente começa a chegar numa aproximação onde o inverso do mercado deve começar a diminuir. E com isso nós veremos os prêmios spot se aproximarem dos prêmios para 2025. Já no caso dos prêmios 2025, falando aí para março, nós vimos o fevereiro se manter e o março, após fortes quedas, subir aí 10 cents. O que ajudou com esse ganho aí de prêmios em 2025, dólar em alta, Chicago aí praticamente estável, foi na valorização dos preços pensando numa safra 2025, onde os ganhos ficaram na faixa de 2 a 3% dependendo da praça. Como a safra atual, a safra 24, o mercado já está com uma demanda menor, essa valorização não foi tão sentida, ficando assim com ganhos mais ou menos na faixa de 0,5% a 1,5%. No milho, nós vimos um cenário onde os preços no porto acabou melhorando um pouco, isso falando em relação a portos, por exemplo, de São Francisco e Santos, onde os ganhos chegaram na faixa de 3 a 3,4%. Obviamente que por umas praças do interior o mercado interno ainda está precificando, essa mesma valorização não veio no mesmo impacto no interior. Mesmo assim, nós vimos sim os preços subirem também no interior, na data de sexta-feira. Trazendo para vocês também a questão do line-up, nós observamos aí que em relação ao dia 22 para o dia 6 de dezembro, nós tivemos uma redução no line-up de soja de 523 mil toneladas, o que é extremamente normal para o período. No caso do milho, o line-up reduziu em 1 milhão de toneladas, olhando o início de dezembro. Em anos onde as nossas exportações de milho estão mais agressivas, o line-up normalmente de novembro e de dezembro tem muito pouca alteração, trazendo uma redução maior para janeiro. Mas como temos falado para vocês, este ano teremos redução nas exportações. E analisando tudo que o Brasil já exportou de soja e milho até o momento, e olhando os line-ups aí previstos até final de dezembro, as exportações de soja brasileira devem bater os seus 98 milhões de toneladas.
Na questão do milho, as exportações devem ficar em 37 milhões de toneladas. Vamos atualizar o mercadinho de dólar para vocês, né? O dólar teve ganho aí de 1,2%, fechando aí a 6,0758. A máxima chegou a 6,0924. Isso porque na parte da manhã ainda, o relatório do payroll americano, que mede a quantidade de vagas abertas para empregos, veio melhor do que a estimativa. O mercado aguardava algo muito próximo de 200 mil novas vagas, o que ajudou na valorização do dólar. E foi divulgada 227 mil novas vagas. Além disso, olhando a nível de Brasil, o mercado continua olhando de forma receosa o desdobramento do pacote do governo de redução de gastos, onde espera-se que deverá ser votada ainda este ano. Com relação aos mapas de climas, nós observamos boas chuvas aí entre o dia 3 e o dia 8 de dezembro, em todo o território brasileiro. Chuvas essas que ficaram na faixa de 30 a 110 milímetros, mantendo assim boas condições de lavouras. E boas estimativas também até o dia 23 de dezembro. Nós devemos ter uma semana agora um pouco mais seca no Brasil, mas com as chuvas voltando aí realmente a partir da próxima semana, que se inicia-se depois do dia 16 de dezembro, trazendo boas chuvas aí no início da segunda quinzena de dezembro. E automaticamente fortalecendo o sentimento de uma safra cheia na América do Sul. Então, por hoje ficamos por aqui e trazemos alguns pontos aí importantes para vocês. Analisando demanda americana por soja e milho de lá, continua aquecida, continua embarcando bem. Obviamente que nós devemos ver como isso vai caminhar após a tomada de posse do novo presidente americano. Temos também esse último terço praticamente aí da safra brasileira e América do Sul, como é que ela vai se desenvolver nesse final de ciclo, o mercado também vai estar olhando. Analisar também que nós estamos numa inversão do mercado inverso, onde hoje a soja, falando, vale mais do que uma soja, por exemplo, para fevereiro. Então esse deve trazer um cenário do mercado que essas diferenças devem se igualar. E por um cenário de safra cheia, nós devemos observar que o dezembro, janeiro, deve muito mais se aproximar aí de um fevereiro do que o fevereiro vindo para o mês presente. Então tome um pouco de cuidado se você ainda tem soja armazenada e pensa em vender talvez ela lá para final de janeiro, alguma coisa, você pode ter uma certa desvalorização nela. É óbvio que a gente não tem como cravar isso, porque muitas coisas podem acontecer, mas olhando realmente é o que o mercado mais ou menos direciona. Outro cuidado que devemos ter é com relação aos prêmios 2025. Nós já vimos aí nas últimas semanas os prêmios começarem a ceder. E é óbvio que se o mercado voltar a ofertar soja 25, os prêmios poderão ser pressionados e continuar uma trajetória de queda. Então fique também sempre bem atento acompanhando os prêmios para 2025. Lembrando a você que se tiver alguma dúvida, fique à vontade, só escrever no comentário lá que a gente tenta respondê-las para vocês. Sendo assim, fiquem todos com Deus, um forte abraço e uma boa semana que se inicia para vocês. E a gente se vê aí no nosso próximo vídeo.